que você tem que também considerar para ser um contador de histórias é o reconhecimento das suas crenças limitantes. Você sabia que tudo que impede o nosso avanço na vida em geral são crenças enraizadas na nossa cabeça, colocadas muitas vezes no período da infância, por alguém que foi lá e criticou uma apresentação nossa. Eu lembro de uma professora que me proibiu de recitar um poema para minha mãe no Dia das Mães no palco, porque eu perdi o papelzinho que tinha aquele poema e não tinha gravado na cabeça ainda. Ao invés dela me dar outro papelzinho e falar, então tá, melhora, grava isso, né? Nem era naquele dia a apresentação, eu teria esse tempo, mas ela de uma maneira ruim, né, fez com que eu criasse esse bloqueio de não poder me apresentar em público porque eu não tive a oportunidade de ir lá fazer uma declaração para minha mãe. Isso criou crença limitante em mim, sim, de que eu não era capaz, de que eu não era merecedora, e por aí vai. Muitas vezes um dia você foi fazer uma apresentação na escola e algum coleguinha e aí você vai lá e acredita naquela porcaria daquela pessoa que colocou talvez um processo dela de limitação na sua mente e você criou uma crença limitante. Então, por que é importante reconhecer elas? Porque assim você vai lidar de frente. Você não vai fugir daquilo. Então você começa a olhar, talvez você nem se lembre quando foi, mas começa a relacionar, pega um papelzinho e uma caneta. Quais são as minhas crenças limitantes em relação à contação de história? Eu sou tímido. Eu não sou capaz. Eu tenho medo de público. Eu tenho pânico de me apresentar. Minha voz é feia. A minha apresentação é feia. A minha expressão. Coloca tudo que você tiver de crença limitante e vai lá e enfrenta uma por uma. Transmuta aquilo, transforma. Às vezes, no processo de refletir sobre aquela crença, você vai encontrar até a raiz dela, como eu encontrei naquela professora. Então, você vai encontrar os motivos ou não, mas você identifica. Quando você identifica uma crença, você pode mudá-la. Você pode até fazer algo que eu ensinava para os meus alunos, principalmente adolescente, que em geral tem um pouco mais de receio de apresentar em público. Eu falava assim, cria o seu jardim zoológico daquelas emoções, daquelas crenças que você quer tirar de você. Transforma, por exemplo, a sua timidez em algo que você considera representante da timidez. Algo que representa isso. Pode ser qualquer coisa, um objeto, uma fruta, uma verdura, um animal, qualquer coisa. E aí você transforma aquela crença da timidez em algo que você não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de cheiro de jaca madura. A minha timidez eu transformei numa jaca estourada no chão, trazendo aquele cheiro, aquele aroma enjoativo. Aí eu falei assim, minha jaca estourada no chão é minha timidez e eu não quero ela dentro de mim. Ela vai morar nesse grande parque, nesse grande jardim zoológico, até um dia que eu lide com ela, mas hoje dentro de mim ela não vai interferir. E eu comecei a fazer com uma por uma das circunstâncias da minha vida que me incomodavam. Uma discussão que não foi resolvida, uma pessoa que muitas vezes me prejudicou, mesmo que inconscientemente, e faz com que eu tenha crenças negativas em relação à minha postura, à minha atitude. Eu transformo essa pessoa também em algum bichinho. Uma situação mal resolvida entre alguém que você também não queria que fosse daquele jeito, transforma. Eu tinha um processo que eu tinha que resolver na minha vida que eu transformei numa lesma. Porque era tão moroso, era tão demorado e parece que ia deixando um rastro de gosma, porque nunca se resolvia. Eu transformei nessa lesma e pedi para ir morar. E visualizei essa lesma indo morar ali, em algum lugar. Com o tempo, gente, vocês vão aprendendo maneiras de você... É como se descarregasse de você e transformasse em algo ou algum lugar longe de você que não te prejudicasse no agora. Reconhecer essas crenças limitantes é fundamental. Você pode até buscar a ajuda de um profissional, fazer uma terapia. Por que não? Gente, não é vergonha nenhuma fazer terapia, eu faço terapia e amo. Porque é gostoso você ter alguém para te escutar e saber ajudar você a direcionar o seu pensamento, sua mente em relação àquela situação. Então é importante você usar os recursos que você tiver para você poder desenvolver o seu potencial de comunicação.